Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast e esse ao vivo, que é para dar emoção mesmo, com a engenheira sanitarista e ambiental Helena Zanella, que é da Gás Orgânico. Helena, legal estar aqui. A gente grava esses podcasts, já tem mais de 50 podcasts gravados, tá? Que é para justamente a gente trazer as inovações, trazer tudo para o público do Brasil, do mundo todo, tá? Porque nem todos têm a capacidade, têm a condição de sair da sua casa, pegar um carro, falar com você. Ah, eu quero falar com a Helena, como é que eu faço? Pega um carro, vai lá em Florianópolis, conversa com ela. Então tem um custo, tem tudo isso aí que não é fácil, né? E É você, verdade. assim, um podcast dessa flexibilidade. Então a gente fala que não existe nada mais acessível, sustentável, tá? Exatamente. Você põe baixa o podcast no Spotify, vai ouvindo no carro, o tempo todo está viajando, então você está aproveitando isso aí, né? Então eu vou fazer minha audiodescrição, depois eu passo para você. Eu sou Perfeito. moreno, alto, 60 e poucos anos de idade, cabelo branco, 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 e dá para você ver aí, eu não é. Quem não está vendo aí, estou usando uma camisa verde. Sempre quando eu falo de podcast, sustentabilidade, não sei o quê, eu procuro usar uma roupa verde, né? Estou com a mão apoiada numa mesa de madeira, à minha frente uma tela, do lado direito tem o painel da ABMEC Cast, onde eu consigo ver a nossa convidada que fala de Florianópolis, é isso? Santa Catarina, exatamente. Obrigada, Marco. Obrigada, ABMcast, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me chamo Helena, eu sou uma mulher do cabelo levemente castanho claro. Estou com uma blusa rosa, com o fundo aqui da logo da empresa também. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão importante, como os outros que estão sendo falados também aqui também nos episódios anteriores que eu estava acompanhando. Helena, conta pra gente como é que você começou isso aí, como é que foi? Maravilha, vamos lá. Então, como o Marco já fez a contextualização, eu sou engenheira sanitarista e ambiental. Comecei nessa temática muitos anos atrás e sempre, desde a época da faculdade, enfim, eu sempre Não fui está ao muito vivo ainda. preocupada com as ações, do meio ambiente voltadas especificamente para resíduos. Então, lá atrás, na época ainda recém-formada, eu desenvolvi um projeto para os municípios voltado para mandalas, ou seja, aproveitar os orgânicos para constituir mandalas e a partir delas plantar hortaliças para os municípios aqui de Santa Catarina. Então, comecei nessa atividade, logo posteriormente eu tive uma oportunidade de atuar no grupo Eletrobras, pela Eletrosul aqui em Santa Catarina, então eu já comecei a entrar pela temática de energia. Conheci muito, trabalhei com os indicadores de sustentabilidade diretamente da empresa. Posteriormente, recebi um convite do governo do estado de Santa Catarina para atuar aqui como coordenadora do setor de energia. Enfim, fui galgando alguns espaços ali e também tive a oportunidade na última gestão de ser gerente de sustentabilidade e energia aqui no estado. Conhecendo muito dessa pauta de políticas públicas, da necessidade das empresas que buscavam as pastas para incentivar essa operação eu digo que é você aproveitar energeticamente os seus resíduos. Então, tinha muitas empresas que buscavam, ah, vamos dizer assim, fomentos para o aproveitamento energético de resíduos voltados para o biogás. Comecei a estudar muito sobre essa temática e depois eu tive a oportunidade, aqui estou, na Gás Orgânico, hoje como gerente de contratos e atuando nessa temática tão importante que é o biometano para os estados como um todo, né? A gente percebe aí um aumento dessa pauta muito conectado com a parte de descarbonização das empresas.
Então, as empresas estão buscando conhecer mais as suas possibilidades de tecnologia, possibilidades de aproveitamento de resíduos, ações para descarbonização, ações de mitigação de impactos da sua atividade. E aqui estou como na Gás Orgânico e estamos aqui para ajudar os empresários, os municípios a de fato fazerem uma transição energética pensando como fazer de forma correta esse processo de descarbonização da atividade. Esse é um pouco do resumo assim da Helena. Helena, fazer engenharia sanitarista e ambiental, você imaginava com o que você ia trabalhar? Como é que surgiu você nesse processo todo aí? Eu acho que foi muito fluido, sabe, Marco? Quando você tem um propósito interno, que é de fato uma preocupação ambiental, e isso é algo que eu tenho e carrego muito forte comigo desde muito pequena. Então, a escolha já da universidade já foi alinhada com algo sentimental. Eu tenho muito essa parte do racional, mas também a parte do estou fazendo isso para um bem maior ou estou fazendo isso para um bem egóico? E, de fato, o meu sempre é pensando no coletivo, pensando em todos. Então, essa parte de ir me conectando com a minha experiência de vida, com o meu propósito interno, foi me levando de uma forma fluida. Eu comecei lá atrás, algo já começava me incomodar internamente, porque eu trabalhei também em área de transbordo, vi caminhões e carretas diariamente chegando ali dentro da área de transbordo, e você olhar aquela quantidade de resíduos e dizer, meu Deus do céu, é impossível a gente continuar vivendo com o olho fechado e não fazendo nenhuma ação para isso daqui. A gente está impactando, de fato, enquanto houver atividade humana na Terra, a gente vai necessariamente gerar resíduos, mas a gente pode mitigar isso de uma forma mais inteligente, porque hoje nós estamos enterrando um passivo ambiental, mas ele é um ativo econômico. Então, você pode gerar um gás, você pode segregar corretamente esses resíduos, tem muitos resíduos que são misturados, então se tivesse uma segregação correta anteriormente de ir para aterros, você poderia reduzir consideravelmente o número de recicláveis que é encaminhado para aterro, poderia dar uma destinação correta para os orgânicos. Então, é, é pensar mesmo em coletivo, ok, o que que a gente pode fazer para que a gente possa melhorar a nossa geração atual e as gerações futuras sobre essa atividade que a gente vem fazendo diariamente, que é enviar lixo para aterros, enfim. Melhor, obviamente, enviar para aterros sanitários do que para lixões, mas tem ainda um processo muito interessante e eu digo que é um processo inicial ainda que a gente precisa é, é, dar aí também essa oportunidade para aproveitar energeticamente os resíduos que são processados lá no aterro. Então, a descarbonização largou de ser uma agenda ambiental para ser uma realidade. Como que você vê Exatamente, isso? é. Então, pode falar, desculpa. Como que você vê isso? Ela não é mais uma pauta ambiental, já é realidade. E o que está impulsionando essa transformação? O que está acontecendo? O que, que pode e o que, que as empresas podem fazer para impulsionar essa estratégia aí? Olha, antigamente as empresas elas não olhavam a pauta ambiental da forma que estão olhando hoje, com essa preocupação de fato de mudanças. Então, isso está sendo fomentado de uma forma, eu posso dizer que natural por uma pressão também, porque as empresas que não cumprirem hoje com os comprometimentos ambientais e sociais, elas vão perder espaço no mercado. Então, tem muita empresa comprometida e já vem fazendo ações há muitos anos atrás, mas tem empresas que começaram esse start agora porque vem o business é, podendo passar aí pelo um momento de instabilidade. Então, a gente vê políticas públicas fomentando para, de fato, você fazer
uma transição, ou você pensar ambientalmente na sua atividade. As políticas estão sendo incentivadas para essa finalidade e também os negócios, né? As pessoas estão mais conscientes sobre as ações ambientais. A gente não pode fechar os olhos para as crises climáticas que vêm acontecendo no mundo, né? Então, ou a gente faz de fato, uma ação hoje para que isso aconteça ainda nos próximos anos, né, sem deixar lá para frente, porque o clima, enfim, a natureza, ela já tem demonstrado para nós que a gente não pode postergar essas ações. A gente tem que começar hoje. Os impactos, eles estão nos pressionando também para essa finalidade. Então, as empresas estão se sentindo pressionadas por N fatores. E temos o lado bom, dessas questões, que de fato a gente abre aí uma oportunidade para gerar novos empregos, você fazer uma transição de economia em regiões que por muitos anos viveram só de uma atividade e agora elas têm essa possibilidade de ampliar os seus setores de trabalho, tanto direto quanto indireto. Então, isso é muito interessante a gente olhar que é um conjunto, nada acontece separado. Então, a gente precisa logo pensar de uma forma, em equipe, né? Perfeito, Marco. Ah, eu não sei se eu te respondi a tua pergunta, Não, respondeu, mas acho que respondeu. sim. Acho que É, sim. aí, eu já mexo com biogás há muito tempo, né? Mais de 20 e poucos anos. Sim, A gente viu aí que as pessoas, né? Tinha uma fase do biometano, agora está entrando em outra fase do biometano, uma fase mais empresarial, né? Antigamente, eh, as pessoas tinham o biometano ali, o suinocultor pequenininho, como é grande realidade de Santa Catarina, o pequeno suinocultor que faz ali o seu biometano para limpar o seu projeto, para limpar a sua produção, e aproveita e já faz também uma geração de gás, uma geração de energia elétrica, usa esse biofertilizante, né? Agora, qual que você faça? Você fala assim, qual que é o papel do biometano nessa nova economia de baixo carbono? deixa perfeito. Então, a gente passou por uma experiência não muito agradável lá na década de 70 com os biodigestores, né? Então, a experiência aí do Marco também atesta do quanto hoje alguns empresários, quando você vai falar de biogás, eles têm uma certa resistência. Entretanto, a gente melhorou muito. Nossa, a tecnologia, ela impulsionou Peraí, você de falou uma da década forma de assim. 70, você não era vivo ainda? Mas eu estudei. Ai, não, eu não era viva ainda, mas eu Ah, estudei, você é da minha as época, não é da sua época, situações. né? Não, não, que legal, que show. Mas é isso aí, Marcos. Então, o que que acontece? Hoje a gente tem muita tecnologia, que processa esses resíduos de uma forma totalmente diferente, mais eficiente, trazendo essa eficiência para a planta, processando os resíduos, fazendo essa separação anterior a de fato, como é que eu posso dizer, a digestão ali dele dentro dos bioreatores, enfim. Então, a gente vai passar aí pelo um processo do biogás por muito tempo, atendimento de energia elétrica. Só que agora a gente, como você comentou, pô, o biometano ele está ganhando destaque. De fato, ele está realmente ganhando destaque porque ele é muito interessante para o momento que a gente está vivendo. Bom, Marco, vamos pensar aí nas questões geopolíticas que estão acontecendo a nível global. Hoje, o nosso país, ele faz muito a importação do diesel, dos combustíveis fósseis e também do fertilizante para as nossas lavouras. A gente tem um potencial gigantesco dentro do nosso país aqui para geração de um biometano, que é um gás quimicamente, fisicamente idêntico ao gás natural, então a gente acaba não ficando tão dependente dos combustíveis lá de fora e a gente tem aí um combustível renovável dentro da nossa cadeia,
que esse combustível ele pode ser usado em frotas pesadas, substituindo o diesel. Aí já tem muitos caminhões rodando a gás natural veicular, então a gente pode também colocar o biometano para atender esse combustível. E o fertilizante, né? O nosso, de fato, o biofertilizante produzido em solo nacional. Isso traz uma economia, porque não está mais atrelada a brand nem a dólar. O fato de, no caso dos combustíveis ali, mas eu falo do biofertilizante, não tem essa variação do câmbio, então a gente pode produzir local e isso também volta ali no que eu tinha comentado anteriormente, traz uma oportunidade para uma nova economia daquela região. Você vai estar gerando novos empregos, vai pensar em novas tecnologias e a Gás Orgânico, como startup também, é uma empresa que se preocupa e impulsiona muito esse desenvolvimento de novas soluções ligadas a essa inovação. E quando você oportuniza, então, essas novas atividades, você abre uma cadeia gigantesca de oportunidades para regiões que antes elas eram conhecidas só como aquela região está muito longe do porto ou está muito longe de grandes aeroportos, então se mantém da forma que está. A gente pode começar a impulsionar essas regiões aí através desse fomento do vamos processar, vamos começar a de fato ter aqui o nosso biofertilizante local, vamos incentivar a descarbonização das frotas pesadas, vamos começar a utilizar então o biometano produzido numa região para alimentar uma rota de corredores aí de caminhões, é muito possível. A gente já vê alguns estados se movimentando para essa finalidade. Agora é conectar, né? Conectar os estados para que eles possam fazer esse papel de entrega de norte a sul do nosso país, desse combustível renovável e desses biofertilizantes. Na sua opinião, o Brasil tem potencial para ser uma referência mundial em biodigestor? Certamente, certamente. A gente tem aí, é claro que os biodigestores, eles têm algumas aplicações lá fora, né? Só que a gente tem que adaptar aqui para a nossa questão, nosso clima brasileiro. Então, mas pelo potencial de biomassa que nós temos aqui, nós podemos sim nos destacarmos com regiões diferentes do nosso país, processando diferentes tipologias de resíduos e esses resíduos gerando aí os combustíveis para atender as regiões diversas regiões, na verdade. Então, eu acredito que sim, né? Eu vejo com bons olhos os próximos anos aí, ainda mais pelos fomentos das políticas públicas, vejo com bons olhos esse movimento aí para de fato a gente conectar toda essa cadeia de geração desses biocombustíveis, geração desse biofertilizante, implementação de plantas. Tem muitas empresas de fora do país, Marco, que tem buscado o Brasil assim para de fato investir. O que que acontece? Alguns casos, as plantas não, os investidores, eles fizeram as plantas e aplicaram fora, em outros estados, em outras regiões, na verdade, né, por exemplo, a gente tem um cliente norte-americano, então ele fez para lá, ele fez uma implementação de uma planta específica para tratar um específico tipo de resíduo para lá. Ele, opa, isso aqui funcionou aqui muito bem por anos, agora está na hora de investir aonde o potencial é gigantesco, mas tem pouca exploração. E por isso a gente veio aqui pro país, Brasil, excelente para essa oportunidade. Então é começar a conhecer as regiões, a ver as políticas públicas, se elas estão trazendo segurança, tanto o dos estados, conectando com o município, e os investidores estão na nossa porta. Agora cabe a nós mostrar para eles, evidenciar o que na verdade já é
mais claro que a água é transparente, que nós temos sim esse potencial aí de aproveitamento energético dos resíduos. E o que você fala? O transporte pesado vai mudar, vai ter apoio do biometano, do, porque, na minha opinião, né, a gente teria que ter um blend, assim como tem Uhum. o etanol na Uhum. gasolina, o biodiesel no diesel, nós tínhamos que ter um biometano dentro do GNV, né? Porque só o biometano não se sustenta. Como é que vocês veem isso? O que que vocês acham? Olha, a transição energética em si, ela é uma transição, ela não é. Eu até comento assim, não tem como você imaginar que simplesmente você vai deixar de usar o fóssil porque agora se decidiu pensar só na parte verde. Não, a gente tem que ser realista também. Então, para a gente ter essa segurança de mantenimento das atividades, de indústria, circulação dos caminhões, certamente vai precisar fazer um incremento do biometano gradativamente nessa utilização do gás natural para rodar nos veículos pesados. Também, não só para os caminhões, né? Mas a gente está falando aí também de tratores que estão no campo, esses outros veículos pesados também que fazem parte de todo o processo de atividade nossa aqui no nosso país. Então, imagino que vá assim acontecer e que isso, de certa forma, já está sendo fomentado pelo governo federal também, as questões dessas políticas que nos trazem a importância de você de fato fazer aí um incremento de 1% do biometano e assim você vai fazendo essa transição e incrementando com o passar dos anos mais porcentagem do biometano na utilização. Então você começa a descarbonizar também as atividades. Algumas empresas, por exemplo, que têm ali a atividade de indústria, por exemplo, tem um elevado potencial já de resíduo, pode aproveitar esse resíduo, gerar o seu biometano, essa empresa com certeza ela tem uma facilidade de incrementar uma porcentagem maior também de biometano na sua frota pesada. Então, isso é muito importante. Ah, alguns estados já estão se movimentando para isso. Santa Catarina, há algumas semanas atrás, assinou o primeiro contrato de biometano. Então, vai ser entregue o biometano para uma indústria aqui próxima a Florianópolis, na verdade, é minha cidade natal, Lages, na Serra Catarinense. E a empresa, ela beneficia a carne, então ela faz aí o tratamento da carne para geração daqueles congelados. Então você pode pensar aí como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra, mas tudo que é congelado, que processado de carne, carne congelada, enfim, tudo mais, eles vão começar a utilizar esse biometano que vai ser produzido em Campos Novos, vai ser enviado via caminhão, porque ainda não vai ser via gasoduto, então vai ser enviado via caminhão para o diretamente para a indústria ali, na verdade, para ser injetado na região de Lages e daí sim vendido por Mercado Livre de gás para essa indústria. Ótimo para a indústria, porque ela consegue comprovar já seu percentual de descarbonização da atividade, se destaca no mercado. Então, quem já opta por essa alimentação vai certamente pensar em algo, buscar cada vez mais empresas que têm esse comprometimento ambiental, social, principalmente também ali, para utilização de um combustível mais benéfico para o meio ambiente. Só colocar aqui para carregar o computador. Então, você falando disso, você acha que a pegada de carbono pode se tornar um critério importante como o preço, mais que o preço, na qualidade, na escolha de fornecedores do seu alimento? A pegada de carbono? É. Acredito, na minha opinião, que sim, que ela vai ser um fator decisivo, né? Porque você
Tem, é como eu comentei ali, você vendo tantas as situações acontecendo os impactos climáticos, a gente tem que começar a dar prioridade de fato a empresas que estão comprometidas a trazer um bem de fato para o meio ambiente. A gente não pode continuar da forma que está. Então, na minha opinião, sim, claro que tem muitas coisas ainda que precisam ser trabalhadas aí ao longo dos anos, principalmente a questão quando a gente vai falar de crédito de carbono, a gente fala ali das certificações, enfim, tem, mas como isso vai se comportar, também podemos falar da volatilidade do preço do certificado, a regulação dele, quem vai comprar, para quem vai vender esse certificado de certificado de garantia do combustível, então as metas também de obrigatoriedade quanto à fiscalização, se a empresa tem indicadores, se ela está atendendo, se ela não está, então isso tudo vai precisar certamente ter em algum momento, todas essas pontas vão precisar ser unidas. Ainda tem muita coisa solta e mas tudo na vida é um início, né? Tudo é um processo, é um começo. A- Como que você vê, assim, essa descentralização energética? Porque a gente fala que no Brasil o nosso gasoduto é camarão, né? Só dá no litoral. Aí agora a gente já tá vendo essas usinas sucroalcooleiras no interior do país, tem os nichos de produção de biometano. Você vê Uhum. isso, vocês enxergam isso a um curto prazo que vai conseguir suprir grande quantidade de combustível para a frota nacional? Como que vocês acham que isso se porta? Perfeito. A frota nacional, assim, para que a gente possa chegar no impacto tão grande, vamos ter aí um caminhar longo, mas a gente já consegue sim fazer alguns passos para descentralizar alguns hubs, né? Como estavas comentando ali, Marco. Então, o que que acontece? Tem alguns espaços, né? Por exemplo, o oeste catarinense aqui tem uma vocação natural, puxando aqui como a sardinha para o nosso lado, na referência aqui. Então, o oeste catarinense, Puxando a ele tem um sardinha ou a tainha? potencial. Oi? Puxando a sardinha ou a tainha? Ah, então, eu puxo a sardinha, mas tem gente que utiliza a expressão tainha. Então, tem um potencial magnífico. Hoje não tem uma viabilidade de levar toda a rede de gás para atender lá, então isso a gente tem que ser realista também. Mas através de lá consegue-se criar uma estrutura de atendimento de gás para as indústrias que estão localizadas ali na região. Então, você também oportuniza até a ida de novas indústrias, fomentar aquela região. É, tem o Corredor Azul também, já muito bem posicionado ali pela região, proposto pela Cetric, pelas empresas parceiras ali. Então, existe sim um movimento muito bom para essa questão de você descarbonizar as frotas pesadas, para você descentralizar a geração de energia para regiões que não são atendidas pelo gasoduto, como comentaste, mas para que a gente possa atender toda a frota nacional, certamente a gente tem aí um longo caminho pela frente para poder fazer todo esse atendimento de qualidade, né? Conectando todas as vias. O que que você acha? Nessa nova economia, a gente estava discutindo aqui sobre vai ter a rota bioceânica, vai ter uma linha férrea bioceânica também que vai sair lá por cima, pelo norte do Mato Grosso. Vai ter uma geração de empregos diferente, né? Porque se tiver tudo isso de caminhão que vai ser convertido de diesel para o biometano ou GNV, tudo isso de caminhão que tem que ser convertido de diesel para o etanol.
os tratores, Uhum. tem uma geração de emprego. Como é que você vê isso aí e como é que você vê a mulher inserida nesse processo? Olha, vamos começar do ponto de vista da mulher inserida nessa temática. O setor de energia, ele é majoritariamente composto vamos dizer assim, pela atividade masculina, né? Então, isso, por muitos anos, sempre esteve presente mais a presença masculina do que de fato feminina. Mas, entretanto, eu tenho percebido ao longo desses últimos anos que a presença feminina para o setor de energia, especificamente aí pelo setor dessa nova economia, que é de fato o biogás, o biometano, o hidrogênio, tem muitas pesquisadoras, muitas professoras, empresárias. Eu percebo esse incremento feminino cada vez mais, com muito know-how, muito conhecimento sobre essa atividade, até porque ela não é uma atividade 100% estruturada, ela está acontecendo a estruturação conforme ela está de fato andando no nosso país. E a mulher, ela tem essa presença e também esse dinamismo de mentalidade, consegue pensar, opa, então é por aqui, eu acho muito interessante essa forma como nós trabalhamos. E a nova economia, certamente a gente vai precisar pensar de uma forma diferente do que se foi feito nas atividades anteriores. E que bom que a gente tem esse equilíbrio, tanto feminino quanto masculino, na atividade, agora, pensando já nessa nova economia, porque as pessoas conseguem conectar diferentes formas de pensar, trazendo diferentes soluções para os problemas e chegar em algum momento em um meio comum ali para uma solução e também pensar nesse desenvolvimento completo da cadeia. Então vai ter uma geração nova de emprego, uma geração nova de serviços, né, que vai modificar tudo. Você acha que isso aí vai se expandir, vai continuar no litoral, vai acompanhar? O que você está achando? Como que vocês veem essa expansão do biometano para o interior do país? Olha, a gente tem conversado com vários atores, até semana passada a gente estava com o secretário aqui da Agricultura do Estado, e ele tem comentado assim que o objetivo de você poder aproveitar esses resíduos que são gerados no interior do estado, e não só resíduos, mas oportunizar novas modalidades de empregos na parte interior do estado, é de fato para que você possa trazer o profissional que às vezes se deslocou, saiu, era natural ali, por exemplo, eu, lagiana, mas eu não volto para Lages muito frio. Toda vez falo com a minha avó, mas não volto porque é muito frio, mas eventualmente, por exemplo, um profissional que é da região, que gostaria de voltar, mas que não encontra lá uma oportunidade, a partir do momento em que você tem essa nova geração de empregos e oportunidades na região dele, ele tem uma oportunidade que antes de voltar, que antes ele não tinha e que ele sempre quis, desde o começo, continuar lá, voltar, ficar próximo da região que nasceu, enfim, tem essa facilidade aí, dessa economia. Então, isso aí a gente acompanhou muito aqui no Mato Grosso do Sul com a década de 2000, né, Uhum. basicamente mais forte, quando houve a implementação de vários biodigestores junto às pocilgas. O que acontecia? O cara chegava todo suado, fedido, porco, a mulher falava, fica lá em casa, não sei o quê. Aí o filho via aqui e falou assim, pô, meu pai vai o dia inteiro fedido, eu não vou mexer com isso. Não é para mim isso, eu quero um negócio diferente e tal. Aí começou a botar os biodigestores, começou a limpar a propriedade. É bonito você ver essa evolução, né? Que você tinha daquela criação de porco, aí passa para ser suíno, né? Uhum. Então o cara fala assim: ah, o que seu pai faz? Não, meu pai cria porco, né? Ah, não, meu pai é criador de suíno, meu pai não sei o que e tal. Aí ele começou a botar um biogás, aí produzia energia
produzir não sei o quê. Não, o que que seu pai? Ah, meu pai é produtor de energia. Quer dizer, mudou É, o status quo do cara, subiu a imagem dele. Aí veio a internet, botou o cara lá dentro não tinha luz. Com o biodigestor, ele conseguiu ter luz 24 horas. Quer dizer, há uma uhum. evolução grande nesse processo familiar todo, cresce esse status quo da família, né? Então isso Exato, e ajuda. essa união se mantém, né? Eu não E ouvi, essa união desculpa. se mantém, que eu comentei. É, então isso ajuda muito, né? Aí você vê, tinha o do resíduo você fez um gás, do gás você gerou energia, aí ficou um biofertilizante. Aquele biofertilizante você joga no pasto ou você joga para irrigar uma lavoura, então é uma economia circular. Como é que é isso aí? Explica para gente isso aí, para quem está ouvindo a gente, o que que é essa economia circular, como é que é? Bom, essa oportunidade aí vai muito nessa linha que você explicou. Eu vejo ainda como o fato de você gerar nova, você conecta toda uma cadeia, não só empregos diretos, mas empregos indiretos também. Ou seja, tanto vamos supor lá, o seu João que produz suínos, ele tem um plantel de suínos. A partir do momento em que você traz esse plantel, você começa a aproveitar os dejetos desse plantel para que ele possa gerar uma energia, você já reduz aquele espaço em que naturalmente ele vai precisar um espaço muito grande para dispor ali os dejetos, então você já concentra esse dejeto dentro de um local apropriado, né, um bioreator, para que ele possa processar esse dejeto, então, opa, você já ganhou um espaço de campo ali. Aquele espaço você não tinha antes, ele estava ali as lagoas destinadas só para essa função. Então, isso já começa a melhorar. Depois, a partir disso, você já conecta com outras empresas da região. Já estou gerando energia aqui. Essa energia eu já posso vender para o meu vizinho aqui, que é uma, sei lá, uma indústria de cerâmica. Então, você já consegue fornecer essa indústria de cerâmica. Você vai conectando a cadeia de uma certa forma e vai gerando uma. Como é que eu posso complementar? Você vai gerando uma segurança de empregos da região, uma segurança de atividade, e assim você vai aumentando e aí impactando outros setores, tanto diretos quanto indiretos, aí conecta ali com quem está produzindo o bioreator, é, quem vai te fornecer mais insumos para a indústria, no caso ali do que eu comentei da cerâmica. Você vai incrementando todos os nichos aí da cadeia e Então você pode dizer oportunizando que com outras formas de visualizar as mãos de obras, né? Como você mesmo comentou, né, Marco? Antigamente era essa a atividade do meu pai. Agora, o meu pai, ele produz o suíno, ele vende a energia, ele vende a carne, então ele tem vários setores ali que ele pode atuar. Se ele, por vir à frente transformar essa energia também em um biometano, ele pode vender esse combustível para que esse combustível renovável atenda a frota pesada de caminhões dele. Então você vai entrando, ele não faz só mais uma única atividade. A partir de agora ele faz descentraliza para outras atividades também. você acha, tipo assim, então você está falando de uma segurança energética, né? De uma soberania nacional. Por quê? A gente não precisa levar leões de energia para o interior, a gente não precisa puxar rede de energia, não precisa puxar custos muito elevados, né? Lógico, temos que ter pelo menos uma rodovia, né? Já que pelo menos uma É. rodovia a gente tem. Então, o bimetano, você acha que pode diminuir a dependência do Brasil de combustíveis externos? Isso vai mexer com a nossa estrutura? O que que você acha? Eu sou defensor do gasoduto virtual, tá? Há 20 e poucos Uhum. anos atrás eu já trabalhava com isso. Quando todo mundo falava que era impossível, eu já mexia com gasoduto virtual. Eu sou fã disso. Eu acho que se quer começar um processo, um projeto de gás, põe um gasoduto virtual,
treina o pessoal, com um tempinho o pessoal já pegou, já criou empresa com aquele gasoduto, já criou um consumo, já criou um mercado, você põe o gasoduto tradicional, certo? O que você vê isso? É a soberania nacional? É uma resiliência de fazer? Como que você vê isso aí, já que você é de uma região, né, de criadores de suíno que está crescendo muito aí, diferente da nossa aqui, que é uma região de grandes produtores, que são as usinas sucroenergéticas, né? Então, por que que ainda não aconteceu esse mercado da forma como a gente visualiza? Diz, nossa, mas é tão fácil, como você mesmo disse, Mário. Poxa, antigamente eu falava, é dessa forma, é através de gasoduto virtual e é só fazer e vai dar certo. A gente também tem essa percepção da atividade do biogás e do biometano. Poxa, faz tanto sentido, de fato, a gente implementar. é, Nós não vamos precisar trazer insumos, nós temos isso, temos volume para produzir esse biocombustível, esse biofertilizante. Por que que não foi feito ainda? Há uma certa, não diria resistência, eu diria uma certa, é, e agora? Seria uma certa segurança do que se já tem há muito tempo acontecendo. Então, tudo que é novo, ele gera um desconforto. Tudo que você vai precisar sair do teu habitual, ele vai te gerar um desconforto, você vai pensar, poxa, será que realmente isso vai dar certo? Vale tanto empenho? Então, já foi feito lá atrás, não deu certo. Será que vai se repetir? A gente já não aprendeu com o erro o suficiente? Acho que tem essa mistura dos dois sentimentos, tanto com um sentimento que se tentou lá atrás, deu certo no começo, mas como não teve manutenção das plantas, enfim, depois acabou tendo muitas perdas das plantas, no caso de produção de biogás. Então, talvez tenha um pouco de resistência de a gente já não aprendeu, vamos ter que repetir novamente com o erro, mas também tem aquela questão de, olha, o consumidor na bomba, no caso, né, fazer uma pequena abertura aqui, mas vamos supor, o consumidor da bomba lá que vai comprar o diesel, ele tem a opção de manter o diesel e ele vai continuar no diesel, poucos ainda entraram no gás natural veicular. Então, até o gás natural veicular entrar para toda a frota pesada, se já não entrou todo mundo ainda para consumir esse combustível, será que vale a gente fomentar sair do diesel? Então, existe essas dores ainda para que a gente possa fazer essa transição. Tem uma pressão acontecendo internacional? Tem, que é as questões dos valores estão aumentando, a gente está ficando preso, a gente está sendo encurralado cada vez mais em tomar ações internas aqui dentro de casa com o que vamos fazer. Tem essas pressões, tem as facilidades que a gente está começando a perceber e o governo tentando fomentar, os estados fomentando de fato uma transição energética. Então, existe sim essa possibilidade de você entrar neste mercado, mas é uma grande pergunta, na verdade, assim, é uma grande pergunta. Por que que ainda não aconteceu 100% se aos nossos olhos, Marco, a gente de fato entende que já deveria ter acontecido esse processo do fomento do biometano, do biofertilizante? É caro para a tecnologia de fertilizante? Certamente, não tenhamos dúvida. Mas a gente precisa fazer em algum momento. Que seja para uma planta pequena, que não seja tão robusta, mas que a partir dela a gente consiga ir validando e fazendo para outras. É começar. Tudo na vida é um começo. É caro, é desconfortável, vai nos tirar da zona de conforto, mas a gente precisa fazer para um bem maior do todo. Então, é do meio ambiente, é da sociedade, da geração atual, é da geração futura que está vindo aí, dos pequenos. Então, não tem mais como a gente fugir dessa realidade. Não tem mais como tapar o sol com a peneira.
Então, mas aí o produtor rural também fala: "Só eu que tenho que fazer isso? Eu que tenho que cuidar do meu resíduo?". Você vai na cidade, é um desperdício geral, é lixo para tudo quanto é canto, pega o lixo e joga de qualquer maneira, quer dizer, a gente só está punindo quem é do agro, quer Não, dizer, a gente tem que também se ele fizesse essa comida mais cara, o mercado vai absorver? Tem certeza que uhum, vai absorver? Quer dizer, são todas questões que a gente tem que ir e vencendo com o tempo, e essa geração mais nova, né, vamos dizer assim, que vai ser responsável por essa mudança de chave. Eu com 60 e é, poucos anos não vou mudar, já vi várias coisas mudarem, já passamos por várias guerras. Eu quando comecei a trabalhar não tinha carro com ar-condicionado, era carrinho comum, não tinha asfalto aqui, eu vim para o interior de Mato Grosso, entendeu? Há 40 uhum. anos atrás. Não tinha telefone, não tinha nada. Então mudou tudo, a gente foi implementando. Não tinha engenheiro mecânico aqui hoje. Hoje tem engenheiro mecânico, só que aumentou o quê? A pressão também do conhecimento em cima do engenheiro mecânico que existe hoje. Se o cara não souber mais coisas, ele não vai se qualificar. Se ele não souber mexer em internet, se não souber mexer com inteligência artificial, se não souber mexer com GPS, não sabe mexer com uma máquina mais hoje em dia. Né? Então, como Uhum. que vocês veem isso aí? Ó? Esse mercado de carbono vai acelerar investimentos? O mercado de carbono vai Uhum. ser um custo? Fazer uma breve. Eu abri uma- um tema aqui para a gente falar. Na verdade, você já está fazendo. Você diz, eu estou com 60 anos, mas olha aqui onde estamos. Estamos num podcast trazendo conhecimento de uma forma que talvez lá atrás você nunca iria imaginar de poder levar eh, essa educação para todas essas pessoas que estão nos escutando, para aqueles que estão formados, para aqueles que estão em formação, que têm aí. Esse anseio de fato por fazer algo bom pro meio ambiente, para aqueles que têm esperança e dizem, opa, realmente agora, depois de ter escutado lá o Marco e a Helena, eu vou por essa área lá no podcast, então já está se fazendo. E com relação ali dos resíduos, né, dos produtores, o que que acontece? Existe uma obrigação legal do município de ele fazer a gestão dos resíduos do município, ter o conhecimento do quanto o município gera, para onde vai, isso é lei, né? Isso faz parte da lei nacional, da Política Nacional dos Resíduos. A Gás Orgânica, ela desenvolveu um software em que ela faz esse mapeamento dos resíduos, ele se aplica tanto para municípios quanto para indústrias, que ele entende qual é a geração dos resíduos, aonde eles estão dentro do município, pensamos assim, Uhum. e qual é o potencial dele para aproveitamento de biogás, de energia, de biometano. Então a gente conseguiu desenvolver essa solução em software para entregar para o município conseguir atender e de fato fazer essa transição aí para essa nova economia que a gente tanto comenta. O, o empreendedor que está lá trabalhando, que conhece da sua atividade de plantel suíno, por exemplo, como comentastes, há anos, ele vai pensar, nossa, mas é só comigo, é só eu que tenho que reportar, é só através de mim que as penalidades vêm? Na verdade, não. Na verdade, a partir do momento que ele começa a pensar de uma forma diferente de se eu reportar essas informações, logo eu terei um conhecimento de quanto eu tenho aí para aproveitar energeticamente esses resíduos, eu reduzo ali a minha lagoa que eu destino e eu posso aumentar até o meu plantel de suínos. Então, eu posso incrementar com novos suínos. Ele traz benefícios também. Então, você se destaca no mercado, consegue sair só dessa atividade de gerador para uma atividade de. é, Você começa a ser reconhecido no mercado de uma outra forma, porque você também está pensando. é, em todo esse mercado, tanto da energia renovável, quanto da mitigação dos resíduos, quanto a geração de novas oportunidades de empregos, então você consegue entrar para isso. Daí tu comentou ali, mas tu acha que essa questão do carbono, dos créditos de carbono, ele é um potencial? Eu acredito que futuramente sim, por hora a gente não tem 100% dessa regulamentação organizada para que traga de fato uma segurança.
para que isso seja comercializado lá na frente, aquilo que eu tinha comentado, né? Ok, quem vai comprar, quem vai vender, para quem que a gente, né, faz todo esse comércio e principalmente com relação à valorização do preço, porque vai haver uma volatilidade dos créditos de carbono. Então, a quanto eu vendo, eu seguro, isso vai virar uma moeda, que ela vai ser influenciada a partir de quê? Com o quê? Então, existem várias variáveis que é legal a gente comentar sobre isso. Por exemplo, sei lá, um Bitcoin, a variação dele acontece por um tema específico que aconteceu de um dia para o outro, pronto, ele teve uma variação. E como que vai ser essa moeda do crédito de carbono? O que que será que vai influenciar nessa variação do preço dela? Né? Então é muito legal essa discussão aí. E são cenas para os próximos capítulos. Certamente, em algum tempo à frente, a gente vai ainda falar sobre essa questão, porque se agora ela está incipiente, mais à frente ela vai trazer bons debates, certamente. Não, legal. Tem que trazer esse debate. Olha, nós já temos que encerrar, tá quase 1 hora de podcast, é muito rápido, você Ah, falou muito. passa muito rápido. Não, eu fui comentando aqui, quando a gente gosta de falar de um tema, a gente fica. é, eu gosto muito de falar desse tema. E quando eu gosto de falar de um tema, eu vou indo, entro numa pauta, busco, amarro com outra, enfim, então. E muito bom conversar contigo também. Agradeço essa oportunidade. Eu acho que é isso que de fato traz. Marco, é isso que de fato traz conhecimento tanto para quem não respira essa atividade diariamente, quanto reforça também para nós que estamos em constante aprendizado, né? A gente sempre está aprendendo, cada dia é uma mudança diferente. Publica uma Agora lei, vou pronto, todo mundo te sai. encurralar mesmo, vou te deixar apertadinho aí, vamos ver. É, Eh, vai lá, fala. Ó, presta atenção, hein. Que quando a Vamos gente ver, vamos ver. quando a gente passa de a gente não enxerga mais o lixo como resíduo, e sim como uma fonte de energia, como é que fica? Como é que vão ficar as cidades que a gente paga para o esgoto? A gente paga pela coleta Uhum, do lixo, paga porque tem a poda de grama. Quer dizer, eles estão só pegando matéria-prima, que antes era um resíduo, não é mais. É justo a gente ficar pagando uhum, isso para eles desperdiçarem? Sendo que eu, produtor olha, rural, não posso uhum, desperdiçar? uhum. Quando que isso vai acordar? Quando vai ter esse despertar? Então, uma ótima pergunta sua. É uma pergunta bem delicada porque entra em vários fatores, né? A gente sabe que essa atividade de enterrar resíduos, ela acontece há muitos anos. Então, existem empresas que têm um propósito, de fato, um comprometimento com o meio ambiente e elas realmente estão antenadas à mudança, então estão aproveitando os resíduos, mas tem outras empresas que elas querem só se manter nessa atividade. Vai chegar um momento lá na frente em que a pressão social vai ser tão grande que a gente vai ter que separar o joio do trigo. Então, realmente vai ser um impacto muito grande para nós que estamos acostumados a pagar uma taxinha ali para, né, eu falo para resíduo que vier coletado na frente de casa. Estamos acostumados a pagar uma taxinha, enfim, para essa coleta. Também vai ser um certo incômodo, porque a partir do momento que você inclui novas tecnologias, aumenta o preço. A gente não pode dizer que vai ser o melhor dos cenários, que agora tudo vai ficar barato. A gente tem que parar de pensar que vai ficar barato e pronto, vai ser um milagre. Não, a gente tem que pensar em retornos a longo prazo e não retornos imediatos. Então, essa taxa, ela certamente vai ficar mais cara mais à frente, porque tem uma tecnologia mais robusta processando, mas a gente vai ter espaços maiores de qualidades nas regiões. Então, é uma pergunta muito boa, Marco, que você me fez aí, e eu acho que em poucos anos, eu não dou nem 5 anos, a gente vai ter essa nova conversa aí sobre como foi de fato essa transição e quantos
empresários do ramo foram incomodados, quantos de fato não se incomodaram porque já estavam fazendo esse papel social, ambiental e econômico, porque a gente também não pode tirar a parte da economia, a empresa ela vive da sua atividade ali econômica, mas tem que ter essa conexão, esse respeito, né, com o todo. Eu não sei se eu te respondi se era isso que você estava esperando, mas Não, para a gente ser delicado aqui respondeu no assim, falou, podcast também. quem está fazendo hoje tem um custo disso, quer dizer, o produtor rural tem um custo disso, mas a cidade não pode ter o custo, né? Ah, a Não é bem cidade assim ela tem né? um custo, Não é bem assim que a gente vai ver, né? né? A gente tem que começar a enxergar com outros olhos, né? Porque 70% da taxa de água é esgoto. Então nós estamos dando para Uhum, eles uma energia, um resíduo. Não é lixo mais, é um resíduo energético. Quer dizer, eles não sim, estão sim. aproveitando isso por quê? Uhum. Então, Alguns condomínios, assim, não sei como é a região aí. Uma próxima eu quero ir presencialmente para a gente gravar aí no estúdio. Mas existe alguns condomínios que eles já estão conectados com esse aproveitamento circular. Então, eles estão aproveitando os resíduos dentro do próprio condomínio. Tem umas bags, assim, tem um parceiro nosso, Home Biogás também que eles utilizam e implementam para você gerar ali a partir daquele resíduo orgânico selecionado de forma adequada, você gera o gás. Enfim, existem comunidades que utilizam, né, em comunidades indígenas, outras regiões assim que já utilizam essa forma de processar. Em algum momento, isso vai ser assim incrível de visualizar, porque a gente vai ter tanto aquele grupo de pessoas que vão querer produzir dentro do seu condomínio, quanto o produtor vai poder vender essa energia, quanto quem recebe o resíduo, né, aterros, enfim, hoje muito difícil chamar aterros, hoje os parques ecológicos aí de processamento de resíduos, eles também vão processar e vão gerar energia. De quem que a gente vai comprar? Nossa energia vai ficar mais barata? Vai ficar mais cara? Como que vai ser no futuro brevíssimo? Então, vai ser muito interessante de a gente visualizar isso. O cenário é positivo, mas tudo muda, tudo pode mudar à frente. legal. Infelizmente, temos que acabar com esse nosso podcast, né? Já vamos marcar um outro aí, um evento presencial aqui, para você vir conhecer o Mato Grosso do Com Sul, certeza, né? com Porque certeza. agora, assim, para finalizar, o que que você acha? A mulher está ocupando o seu espaço? A mulher vai ocupar o seu espaço dentro dessa transição energética? Uhum. E qual seria, assim, a recomendação sua para os entrantes aí, para quem quer se Uhum. formar, para quem está ouvindo? Ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer engenharia, eu acho que eu vou fazer. O que que você acha? Tem campo, não tem campo? Vai melhorar muito? Eu sou aficionado, eu já fiz projeto de biogás, pô, já montei mais de 200 biodigestores. Então eu sei muito bem o que eu falo, né? Entendeu? E agora eu estou mexendo mais com Uhum. outras coisas aqui, das atividades familiares, né? E a gente acha bacana isso. Qual que é a Uhum. percepção sua? O que que você fala para essa pessoa que vai ouvir a gente? Tanto o que já É, tem idade como o que é novo. O que está acontecendo? O que que você acha? é. É mulher, é homem? Quem Então, que você acha que se pode se sobressair nisso? eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo, né, Marco? A gente não pode desequilibrar a balança. Tudo que está desequilibrado dá problema. Eu acredito que a mulher hoje ela está muito bem posicionada no mercado. Existe mercado para ela, sim. É um mercado em que a gente tem ganho presença, não é um mercado que a gente chegou com facilidade e que simplesmente chegamos lá e estivemos no topo. Não, não existe isso. Como todos os outros mercados também. Mas não é um mercado que exclui a mulher. E isso é importantíssimo falar. A gente está crescendo, mas ele não é um mercado que exclui a mulher. Então, tem que haver esse equilíbrio, porque quando você pensa de diferentes formas, existem mais cabeças pensantes, você consegue criar N possibilidades. E quando tem essa junção do feminino e do masculino criando juntos, pronto, você tem o melhor dos cenários, porque você tem um equilíbrio das pontas. Para quem está entrando, eu aconselho se mantenha forte, né? A gente sabe que a atividade de engenharia aí, ela tem seus desafios ao longo, mas se mantenha forte, se mantenha nesse caminho,
eu vejo com bons olhos o nosso futuro pro biometano, o biogás. Como o Marco comentou, fez várias plantas aí ao longo dos 20 anos de experiência dele, e a gente percebe já esse movimento de plantas se consolidando no nosso país. Muitos investidores de fora, como eu tinha comentado lá no início, eles estão buscando o Brasil para ser um ponto seguro de investimento, enfim, mudanças, questões geopolíticas e tudo mais. Um ponto seguro de investimento. Então, vai chegar um momento em que o profissional que tenha essa expertise, que tenha o profissional formado que tenha essa expertise, que tenha esse conhecimento do mercado, ele vai ser requisitado por essas empresas que estão vindo para o país e pelas que estão aqui. Então, tá um mercado. É só a gente visualizar nos fóruns, né? O Fórum Sul Brasileiro de Biogás, o Fórum da Biogás. Cada ano, a quantidade de novas empresas que estão lá em stands, o tamanho dos fóruns, como tem ficado. Só pelos fóruns a gente já consegue perceber o quanto o mercado tem se movimentado nos últimos anos para cá e quanto ele está sofrendo essa, essas buscas, tanto internas quanto externas, de opa, isso aqui é uma mina de ouro, precisamos explorar. Então, ou seja aqui na nossa região do Oeste, seja o Paraná, seja o Mato Grosso do Sul, a gente tem aí gado leiteiro confinado, tem plantel de suínos, tem aves, tem os bovinos. Resíduo não falta, sem contar os resíduos como o Marco comentou ali, da parte sanitária, de aterro sanitário, de saneamento. A gente estamos com a faca e o queijo na mão. Agora é aprender como que corta esse queijo e mistura bem ali com como é que é? Eu esqueci o nome, ia fazer aqui a. Ai, ai, esqueci. Hoje até comi um pedacinho, mas esqueci aqui. Não é rapadura. Mas conectar esses dois para que a gente Goiabada? possa. Aqui é goiabada. Aqui é... Goiabada, exato. Goiabada. Goiabada. Para que a gente possa aí aproveitar. Então é conectar, gente. É isso. E a gente está aqui na Gás Orgânico disponível para poder trazer mais insights, para poder conversar com vocês. Quem tiver interesse, nos sigam nas redes e vamos conversando, pessoal. Obrigada, Marco. Também quero agradecer a BMEC também e esse episódio. Depois a gente vai publicar ali nas nossas redes o episódio já no ar, depois que ele terminar a gravação aqui. E agradecer a todos os espectadores que estão nos ouvindo aí. Legal, quero agradecer ao Giovanni Rosa por ter dado essa oportunidade, né, de a gente poder falar contigo, né, e esse podcast, esse ABMECcast, a gente já tem mais de 50 edições, a gente fez 26 ano passado, esse ano a gente falou, vamos fazer 40, pô, só faltam 7 para fechar 40, que é Que coisa fantástico boa. isso, cada pessoa que vem é uma história diferente, é um caso diferente, é um conhecimento diferente, a gente fez podcast com pessoas com 45 anos de formado, e o cara tá nativo ainda, é bacana. Fizemos outro podcast com a menina tem 15 anos de formada, ela é uma excelente empreendedora. Outro cara tem 10 anos de formados. Quer dizer, existe uma gama de pessoas que passam aqui, que a gente fica conversando, fica trocando ideia, fica assimilando, né? Vendo a resiliência do brasileiro que está em crise, entra crise, sai crise. Por quantas crises nós já passamos? E estamos É. aqui, né? Então, esse podcast é um oferecimento da Mútua, da Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confea CREA. A gente tem que agradecer muito, né, a Mútua que está patrocinando e acreditar na gente que esse podcast ia ter tudo isso que está acontecendo. A gente, às vezes, fala, mas tem pouca audiência agora, tem pouca audiência depois. Isso, para a gente, não interessa a audiência instantânea. O que interessa é que isso fica gravado, serve de referência, serve de estudo depois, porque amanhã depois você vê, tem 10 visualizações hoje, 15, 20, 40, 50, 80, 90, 100, 200, o treco pega uma proporção que a gente não sabe o que acontece. As coisas online pegam uma proporção diferente, que a gente não conseguiu medir isso ainda. Nós já fizemos um evento aqui com 17 mil pessoas Uau, online. Quer dizer, uau. não é tão auditório por isso tudo. Então, Sim, sim.
é bacana isso aí que a gente faz isso e as pessoas ficam lendo. Aí, de repente, vem um lá, o cara, eu vi isso, como é que funciona, como é que dá e tal. Então, isso que é bacana. Obrigado a todos, obrigado E quem está aí com a gente até agora, tá? Obrigado aí, Helena, obrigado ao Giovanni por ter patrocinado a gente se conhecer, né? Falei, é um Giovanni, eu preciso de uma pessoa que prazerzaço. fala isso, aquilo e tal, ele pode achar. E nós vamos implementar também essas mulheres no sistema biogás aí, no biometano, É mulheres na importante. engenharia, né? Que isso é muito Muito importante. importante, tá? Eu faço parte de família de pecuaristas, né? Minha mãe mexia com pecuária, minha esposa mexe com pecuária, minha filha mexe com pecuária. Então, para mim, a mulher estar inserida nesse mercado é a coisa mais normal que tem, tá? Eu não vejo essa separação Exatamente. como outras pessoas veem, mas a gente sente que tem, A tá? gente sente e a gente vê esse movimento positivo, porque na sala de aula, a gente faz parte aqui também da Associação Catarinense de Inovação e Tecnologia. Então, dentro da pauta de inovação e tecnologia, a mulher está muito presente também. A mulher ela está presente onde ela quiser. Então, se É, ela quer estar aqui, ela vai estar aqui com a então, gente e será sempre muito bem-vinda. foi o que minha filha foi. Ela vai numa fazenda que não tem banheiro lá, quebrou a porta do banheiro. Aí o proprietário da fazenda falou: Ó, não pode ir no banheiro porque a doutora está lá. Então, quer dizer, existe tudo isso que a pessoa tem que passar, e passa e está lá. Né? E existe um certo Exato. respeito. Agora, quando não tem o respeito, não adianta. Pode ter banheiro fechado, pode ter tudo que faltou respeito, faltou tudo. Mas quando tem o respeito, tem a organização, que tem o equilíbrio, como você falou, as coisas Aham. vão embora, tá? Então, quero agradecer esse podcast, agradecer as mulheres aí da nossa vida, né? Que sem elas nós não somos nada. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Espero que Nos, pessoalmente. nos vemos em breve na próxima aí no estúdio já. Obrigada. Obrigado. Mais Até uma vez, logo. obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.